Arquivos Proibidos. Bem-vindos ao Arquivos Proibidos. Hoje, vamos abrir um dos dossiês mais antigos e secretos de todos: a nossa própria história. O universo tem quase 14 bilhões de anos. Nosso planeta, a Terra, uns 45 bilhões. E nós, nossa espécie, o Homo sapiens, existe há tão pouco tempo que, se a história da Terra fosse um livro de 1000 páginas, nós só apareceríamos na última palavra da última página. Em um piscar de olhos cósmico, saímos das savanas africanas para tocar as estrelas. Mas como essa jornada incrível realmente aconteceu? O que os registros do tempo nos contam? Fiquem com a história. Tudo começa há cerca de 7 milhões de anos na África. Mudanças climáticas drásticas transformaram florestas densas em vastas savanas. Para os nossos ancestrais primatas, isso foi um ultimato: adaptar-se ou desaparecer. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros hominídeos, como o Sahelanthropus tchadensis. Pela primeira vez, um ancestral nosso ousou se erguer sobre duas pernas. Não era uma caminhada elegante, era desajeitada, incerta. Mas esse simples ato de se levantar para enxergar por cima do mato alto foi o primeiro passo de uma jornada revolucionária. Milhões de anos se passam. Espécies como os australopitecos aprimoram essa habilidade. A famosa Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos, já caminhava de forma muito mais eficiente, libertando as mãos. Mãos que, em breve, aprenderiam a criar. Há 2,4 milhões de anos, o Homo habilis, o homem habilidoso, faz jus ao nome. Ele não apenas usa objetos que encontra, ele os fabrica. Pedras lascadas se tornam as primeiras ferramentas, extensões do seu corpo, usadas para cortar carne e quebrar ossos. A tecnologia havia nascido. A evolução dá um novo salto com o Homo erectus. Mais alto, com um cérebro maior, ele era um caçador formidável e um explorador nato. Foi a primeira espécie a deixar a África, espalhando nossos genes pela Ásia e Europa. Mas sua maior conquista não foi uma ferramenta de pedra, e sim o domínio de uma força da natureza: o fogo. A primeira grande revolução tecnológica. O fogo trouxe luz para a escuridão, calor para o frio e proteção contra predadores. Cozinhar os alimentos tornou a digestão mais fácil, liberando mais energia para um cérebro que não parava de crescer. A noite, que antes era um tempo de medo, tornou-se um tempo para socializar, para contar histórias ao redor das chamas. E esse cérebro em expansão, por volta de 70 mil anos atrás, passou por uma mudança misteriosa que os cientistas chamam de revolução cognitiva. Uma espécie de atualização de software em nossa mente. É aqui que o Homo sapiens realmente se diferencia. Começamos a usar uma linguagem complexa, capaz de comunicar não apenas cuidado, um leão, mas também ideias sobre o passado, o futuro e coisas que nem sequer existem. Criamos mitos, lendas, deuses. Essa capacidade de acreditar em ficções compartilhadas foi o nosso superpoder. Um chimpanzé não consegue convencer outros 1000 a lutarem juntos por uma promessa de bananas no paraíso. Mas o Homo sapiens conseguia. Essa cooperação em massa nos permitiu superar outras espécies de hominídeos, como os neandertais, e nos tornar a única espécie humana no planeta. Por milênios, vivemos como nômades. Mas há cerca de 10 mil anos, outra revolução mudou tudo para sempre: a Revolução Agrícola. Em vez de perseguir a comida, aprendemos a cultivá-la. Domesticamos plantas como o trigo e animais como ovelhas e gado. Essa mudança nos fixou à terra. Deixamos de ser caçadores para nos tornarmos agricultores. A comida se tornou mais abundante, permitindo que a população crescesse exponencialmente. Aldeias viraram cidades, mas essa abundância trouxe novos problemas. Surgiram a propriedade privada, as hierarquias sociais, a desigualdade. O estoque de comida precisava ser protegido, então surgiram os exércitos.
As disputas precisavam ser resolvidas, então surgiram as leis. E os impostos? Os impostos precisavam ser registrados. A Era das Invenções e dos Impérios. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, uma invenção mudaria o conceito de distância: a roda. Curiosamente, ela não foi criada para o transporte, mas sim como um torno para fazer cerâmica. Só centenas de anos depois, alguém teve a brilhante ideia de deitá-la e colocá-la sob uma carroça. Quase na mesma época, a necessidade de controlar os impostos e os estoques deu origem à escrita. Não para escrever poesia, mas para registrar. Fulano deve 20 sacos de cevada. A burocracia nasceu junto com a civilização. A humanidade entrou na Idade do Bronze, misturando cobre e estanho para criar um metal mais forte. Com ele, surgiram ferramentas melhores e armas mais letais. Grandes impérios, como o Egito e os Sumérios, floresceram, mas o bronze era caro. O verdadeiro poder veio com a Idade do Ferro. O ferro era abundante, e uma vez que os hititas, na atual Turquia, dominaram a técnica de forjá-lo, o segredo se espalhou. Armas de ferro eram mais baratas e mais fortes. A guerra se democratizou e se tornou ainda mais brutal. Enquanto impérios subiam e caíam, na Grécia Antiga, uma nova força surgia: a razão. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a questionar tudo. Nasceu a democracia, a ciência, o teatro, um legado que moldaria o mundo ocidental. Depois vieram os romanos, mestres da engenharia e da guerra, que construíram um império colossal. Mas até os maiores impérios caem. Com a queda de Roma, a Europa mergulhou na Idade Média. Foi uma era de fé, marcada pelo poder da igreja, por castelos, cruzadas e um sistema feudal fragmentado. Mas também foi uma época de escuridão. A peste bubônica, transmitida por pulgas e ratos, varreu a Europa, matando 1/3 da população. A tragédia abalou as estruturas da sociedade e fez as pessoas questionarem a ordem estabelecida. O Renascimento e a Era Moderna. Essa crise abriu caminho para o Renascimento, um renascer da arte, da ciência e do pensamento clássico. Da Vinci, Michelangelo, Copérnico, Galileu, mentes brilhantes que ousaram olhar para o universo de uma nova maneira. A curiosidade levou às grandes navegações. O mundo se tornou conectado como nunca antes. Mas essa conexão global também trouxe a colonização, a escravidão e a disseminação de doenças que dizimaram populações inteiras. Então, no século XVIII, a Revolução Industrial. Primeiro o vapor, depois a eletricidade. A produção em massa transformou o mundo. Cidades explodiram em tamanho. O capitalismo moderno nasceu, e a vida humana mudou mais nos últimos 200 anos do que em todos os milênios anteriores. O século XX foi o mais violento e, ao mesmo tempo, o mais inovador da nossa história. 2 guerras mundiais, a ameaça nuclear, mas também vacinas, antibióticos, o voo, o rádio, a televisão e, em 1969, o impossível, um homem pisando na Lua. E chegamos à era digital. A internet conectou o planeta em uma rede de informação instantânea. Hoje, carregamos no bolso uma tecnologia mais poderosa que a usada para levar a humanidade à Lua. Agora, estamos no limiar de novas revoluções. A biotecnologia nos permite editar o próprio código da vida. A inteligência artificial evolui a uma velocidade assustadora. Estamos nos tornando os deuses que um dia imaginamos. De um primata desajeitado nas savanas a uma espécie que molda o próprio planeta. A história da humanidade é uma saga de caos, genialidade, destruição e criação. Ela ainda não acabou. O próximo capítulo está sendo escrito agora, por cada um de nós. A questão que este arquivo deixa em aberto é: para onde vamos agora? E estamos preparados para as consequências de nosso próprio poder?
vocês acharam esse vídeo interessante e querem saber mais sobre o assunto, comente aqui embaixo, porque tem muita coisa legal para a gente contar para vocês. Histórias, lendas, costumes e muito mais. Esperamos que vocês tenham gostado, se inscreva em nosso canal no YouTube e comente aqui embaixo para mais vídeos. E também deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.